Faça um excepcional dia. Tudo jóia, pessoal? Bom dia, bom dia. Estou já enviando para tentar ser mais rápido. Deixa eu ver aqui. É que não abriu aqui ainda. Não abriu? Aqui Não já está disponível ainda para mim. Aqui já está ao vivo. Ao vivo e a cores. Não, ainda não. Vai isso. Agora sim. Agora entrou. Para mim, né? Bom dia, Grace. Bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Em Ponta Grossa, 4 graus, sensação térmica de 3. Isso agora, 6h40. Uma hora atrás eu acho que estava menos. 4 graus, sensação térmica de 3. Isso agora, 6h40. Ah, amiga, são seus olhos, é você que é. Aqui, cadê? 459. Bom dia, bom dia, bom dia. Começa com alegria. Só o Everton resistindo aqui, ó. Só de camisetinha, 4 graus em Ponta Grossa e o Everton de camisetinha. Desafiar. Desafiar. Tem que ousar desafiar. Abaixa o teu ainda. Ai, verdade. Por favor. Módulo Mentoria do Desbloqueio da Mente Milionária, módulo 1, aula 6. Faltou os graus em Porto Alegre. Eu já falei dos graus em Porto Alegre, não sei quanto que tá. Não falei Porto Alegre. Em Ponta Grossa tá dando eco, ela disse. Já parou? Resolveu? Aqui tá zerado. Acho que um pouco foi meu celular. Que teu celular. Eu deixei o meu aberto. Foi isso. Parou. Vamos a gente tem esperar mais um pouquinho algumas pessoas chegar, que a gente fala aquela conclusão de ontem, né, que faltou. E a gente vai falar hoje sobre o módulo 1, a queda das escamas. Ele fez um módulo só para nivelar, falar coisas assim, e aí o nome do módulo é Queda das Escamas. A gente está na 5ª aula. Bom dia, Luanda, bem-vinda aqui com a gente. Nós estamos na 5ª aula, que é hoje o Despertar dos Generais. Por isso a gente vai entender... Hoje é o dia do alistamento. A gente começa a aula dizendo assim, né, que quando fala em general, a gente pensa em Exército Brasileiro. A nossa primeira imaginação é uma pessoa, eu pelo menos, né, é um homem lá cheio de... Como é que é o nome daquela coisa que vai na roupa do... É como fosse patamar com decorações, né? Cheio aquele homem todo alinhado, né, e tal, com a postura e tal. E a primeira coisa que a gente pensa é essa imagem, mas na verdade nós somos generais do reino. E é isso que há um despertamento dos generais nessa mentoria. É falado muito sobre você despertar o general que tem dentro de você, que é um general do reino. Tudo baseado em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 26, que é sobre o domínio, né? E a gente é acostumado, alienado pelo sistema que vivemos, não colocando culpa em ninguém, mas no momento que nós nascemos, temos sabedoria, sabedoria não, podemos pensar, e a sabedoria deve fazer parte de nossa vida. E fazendo parte, nós temos a natureza, temos a palavra, temos Deus, e podemos chegar a essa conclusão, né? Lendo. Só que o problema é que é como o IP, né? O IP, na verdade, ele nada mais é que uma... é assim que a gente se sente, né? É até engraçado dizer, mas assim, nós, seres humanos, é um misto, né, de coisas. Nós, seres humanos, preguiçosos, em vez de ler o manual, a gente faz o IP, né? Basicamente, porque nada mais é que os códigos bíblicos, né? Que a gente já sabe, ou a gente ouviu de forma errada, ou
a gente não coloca em prática. E uma coisa, assim, falando sobre isso, antes de falar propriamente sobre a própria aula, é que eu percebi que os códigos da palavra de Deus, da Bíblia, eu fui ensinada que você tinha que... Vai ter uma aula sobre isso aqui na mentoria. Eu fui ensinada que você tem que avaliar todo o contexto para ver se os fatos até te decorou. Interprete cada versículo da Bíblia de forma original, gramatical, geográfica. Contextual. Se os fatos do contexto não indicam o contrário. E daí, isso é legítimo, é uma regra da hermenêutica, a avaliação da Bíblia, como você estudar a Bíblia. A gente decorou isso, né, no seminário. E é legítimo. Mas daí isso te tira um pouco daquela sensação do poder do Espírito. Aquela sensação. Isso coloca num nível assim de estudo. Né? Tira do agir, da plenitude, porque a plenitude vai entrar, o agir do Espírito Santo, né, sobre sua vida, e te coloca sobre conhecimento teórico bíblico. Peraí, não. Tu não pode sentir essa sensação. Sabe essa que tá sentindo? Não pode, porque tá aqui, ó. É culto racional, não é emocional. Eu já fiz muito isso. Por quê? Porque eu repliquei aquilo que eu fui ensinado, né, e que via por certo até ver algo novo. É como o Espírito fala a Bíblia, né? Quando veio algo novo, então veio. E daí a gente, o que acontece? Daí você começa, agora eu leio a Bíblia com outro ângulo, porque eu quero, cada versículo eu quero extrair tudo aquilo para mim. E antes eu achava, não, mas isso aqui eu tenho que encaixar com outro, e nesse encaixe, nessa procura, você foge de sentir Deus falando com você pela palavra. Então, assim, isso é o que aconteceu comigo, eu não estou condenando hermenêutica, nada disso, e faz sentido entender hermeneuticamente a palavra. A gente acha que falta sabe a pitadinha? Tá faltando a pitadinha junto de colocar, existe a teoria... Nós, né? Não. O que tu quer dizer? Tu entendeu muito bem. Ela quer fugir. A verdade é que fica muito teórico, pesado, pressão, e falta aquele temperozinho que faz tudo brilhar. E o tudo brilhar é o poder do Espírito. É mostrar que tem tudo isso, mas o poder do Espírito vai guiar você. E aí fica muito só. Mas a Bíblia diz, mas é assim, é assado. Sabe aquela coisa assim... abre a goela que nós vamos colocar para dentro, entendeu? Igual dar remédio para criança. Que nem dar remédio para criança. E tem que ser assim. E a verdade é que quando você começa a querer realmente entender, ser sensível, conhecer, se aprofundar, você começa assim, ou eu fico só na teoria. Essa é o fundo, é o ponto que você vai chegar. Ou eu fico só na teoria, conheço um Deus teórico, uma vida teórica, ou eu vivo um evangelho de prática. Que dia a dia eu vou errar, como eu vou errar na teoria também. Sabe, ao mesmo que tu erra lá no... Você erra aqui também. Nós somos erro e acerto. Mas, então quer dizer que a gente tem que errar para aprender? Infelizmente é assim. Se você não quer, então me mostre como é que faça. Essa é a realidade. Como que faz só acertar e não errar? Na teoria eu já digo para você que só seguindo teoria não vai. Você, olha, nem vamos entrar nesse assunto. Esse aí é bem mais profundo. Não são águas amargas. Não tenho. Uma coisa que, graças a Deus, eu tenho é discernimento. E não levar ninguém adiante, porque eu deixo eles para trás. Esse é o caminho. Quando você quer andar em espírito, as suas paredes, a sua visão para o futuro, ela tem que estar limpa. Não tem que estar aquelas pessoazinhas, aquelas vozinhas falando. Eles são tudo passado. Se eles querem ficar lá, eles ficam. Se você vai levar, vamos junto. Então, bora lá.
A gente só tem, antes de começar, a gente se comprometeu, e Sim. também é um ponto bem interessante, quando nós vimos lá sobre uma das maiores instituições, né, que a gente tem, que é a família, e nós vimos então ontem sobre a maior instituição de todas. E um ponto que nós estávamos vendo lá, nós só vamos citar aqui, né? Nada é maior do que a família, não existe nada maior do que a família. O governo está mandando que agora é assim. Foda-se o governo. Opa, Everton. Foda-se. Acordou poderoso. Porque a verdade é a seguinte, as famílias, se o governo soubesse o que estava fazendo, as famílias estariam bem. E a família cada vez mais estão se destruindo. A gente não sabe mais quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Colocando... E eles não deixam você ser pai, não deixam você ser mãe, não deixam Caleb ser... Ali, a apostila dele, o que veio. Sabe o que veio na tarefa? A gente não sabe, a gente agora... Não, são uns absurdos. Ridículo. Sabe que essa pandemia foi tão boa, talvez você não vá concordar comigo, mas para mim está sendo tão boa, porque eu estou conseguindo unir minha família, despertar vendo as porcarias que eles botam nessas escolas para os nossos filhos, e a gente sempre olha para o passado. Responde como eles querem ouvir. O problema é deles o que eles querem ouvir. Eles vão ouvir o que nós temos. Porque nós somos generais, nós temos que colocar para fora aquele que está dentro de nós, lá no Éden, dentro do nosso coração. Deus, e eles têm que ouvir a verdade. Não é, o homem veio da evolução do macaco, é assim que eles crescem. Não, nós não cremos isso. Nós não aceitamos isso. E desde pequeno, os nossos filhos têm que botar nas suas tarefas, mesmo que ele tome 0, mesmo que ele rode, mas eu duvido que ele rode por causa disso. Eu quero ver na justiça se eles ganham, porque nós temos liberdade de expressão. E daí veio, assim, só um parênteses rapidinho, veio sobre um texto ali sobre liberdade religiosa, e daí falava que existe intolerância religiosa e que, olha, por que ensinar isso? Para que ensinar que existe intolerância religiosa? A sementinha, a dissensão, ensinando a colocar essa raizinha lá no coração. Aí, sabe qual era a tarefa? Faça uma campanha e tipo, qual será a sua campanha para combater a intolerância religiosa? Eu disse, Caleb, você não precisa fazer nada disso. A gente não reage, a gente age. E a nossa ação é amor pelas pessoas. Primeiro que a gente não defende religião. Porque só se uma religião salvasse. Então nós não defendemos religião nenhuma. Porque nenhuma uma religião salva. A gente defende Cristo. Amém. É o único que pode causar um tremor e terror nessa terra e fazer transformação. Se não for Cristo, não tem mais nada que vai fazer. Não é um pastor, não é um dogma, não é uma religião, não é nada. Eu falei para ele. É sim somente Cristo. E as pessoas ficam querendo colocar coisinhas para conduzir. Você tem que... Aqui está Deus. Então, para você chegar a Deus, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquele. Se você não der o seu dízimo, você é um miserável. E não sei o que. Começa a colocar um monte de coisinhas, tipo meta de videogame, sabe? Começa a colocar as metazinhas de videogame para você alcançar lá o pódio naquilo lá. E a verdade é que as coisas já é. Deus está aqui. Ele está de braço aberto, ele deu o seu filho, ele fez todo o plano perfeito. Só basta você fazer, não precisa ficar de fase em fase. Daqui 1 ano eu vou alcançar, não tem isso. Aí eu falei não precisa comprar acesso, você já tem acesso. Falei para ele desenhar, filho, desenha uma viúva e uma criança órfã. Essa é a religião. Se eles vão gostar. Era uma página inteira instigando o que a família fazia, se a família se reunia, se a família conversava. Eu falei, pode escrever assim, isso é uma prática na nossa casa. Eles querem entrar aqui dentro e mostrar para a criança assim, olha, será que a tua família é legal? Tipo, Eu vi uma das aulas, eu falei, não, põe esse negócio de novo. Eu ouvi assim, não acredito. É uma desestruturação. Eles querem vir dentro do nosso lar. Olha que trouxice muitas vezes a gente entra. A gente paga as contas, trabalha
pra escola vir ainda coordenar dentro da nossa casa. Não, Vai se aqui lascar. não. Aqui não vai rolar, não. Eu falei pra ele, eles que Aqui vão não. cuidar lá das negas deles. né? Aqui não vai rolar. Aí ele tá entendendo e eu disse, não precisa nem te preocupar. Que Vai você... cuidar das negas dele, é um termo gauchesco. Né? Cuidado. Lá para tuas negras, que é uma expressão, não é pejorativo. Não é tipo... pejorativo. É um termo que a gente usa lá no sul, né? Que é tipo assim, ó, vai mandar lá cuidar da tua vida. Lá no teu terreno, vai cuidar da tua vida, não vem Cada galo cuida do seu terreiro, né? Então é bom explicar, porque o vídeo vai para tudo que é lugar, aí a pessoa vai achar, mas são racistas. Nós não somos. Não, isso pelo contrário. Não, de jeito nenhum. Eu até os 16 anos, é engraçado que você vai ouvir agora. Até os 16, pasme agora. Pensa numa raiva que eu tinha de Deus, olha só que absurdo. Eu não aceitava que eu era branco, eu queria ser preto, negro, porque eu amava basquete, eu amo basquete, na verdade, não amava não, eu amo, eu gosto muito, e aí eu tinha, né, meu irmão falava o Everton e os negão dele, né? Porque o meu quarto tinha pôster de tudo, eu nunca fui racista. As pessoas, na minha época, porque eu era branco, sou branco, né? E eles ficavam dizendo que eu era racista. Não, isso não faz parte de mim. Graças a Deus, isso aí para mim, todos são iguais, seja branco, preto, amarelo, vermelho, o que for. Não Adão interessa. era vermelho, né, Everton? Gente, tem provas para dizer que Adão era vermelho, mas isso é outro assunto. Não vamos introduzir muita coisa. Mas isso aí é só para... Vamos lá. Então, o que faltou ontem, nós vimos lá que um lar é a alma da casa. E aí, um trocadilho assim que ficou ali, que é muito importante, é que casa você pode ter várias. Vamos dizer, você tem 5 casas, 10 casas, você pode ter quantas casas quiser, 1000 casas, mas o lar é um só. Então, isso, eles tentam colocar na nossa, o sistema tenta incutir que lá na sua casa, não é lá na sua casa não, é lá no seu lar. Casa, tu tem um monte, pode ter um monte. E pode ser um cômodo, é um lar. Pode ser um cômodo só, mas é um lar. O lar é o quê? É esse relacionamento que você vai ter a alma, ou seja, aí vai aonde a gente vai entrar no ponto que a gente não quis entrar ontem, por causa que é uma coisa interessante de a gente pensar. A alma nossa é o lar da casa, ou seja, a casa é o corpo. Então vamos lá. Isso que você está vendo aqui, carcaça, corpo, ele é a casa. O lar está dentro de uma casa, que é a alma. Ou seja, a sua alma habita dentro da casa. Deu para entender? Que conexões nós podemos entender com isso? Quem manda o que é mais poderoso? São casas físicas pode fazer algum sucesso? Não. Um lar, ou vamos colocar assim, um lar constituído família, pode fazer a diferença? Sim. É a única coisa que pode fazer a diferença. Mas eu não tenho esposo. Mas você tem um lar. Você está lá, você tem alma? A pergunta é, você tem alma? Então você tem um lar. Então você tem um lar. E desse lar, eu não casei, ou eu pretendo, então você tem um lar. E desse lar, você vai rodear de princípios naturais, princípios do Criador, e esses princípios que vão nortear, vão estar fazendo parte da sua vida, eles vão construir um lar, e esse lar vai construir de quê? De princípios. Vai haver algumas regras, infelizmente vai haver algumas regras, mas essas regras, elas devem dar mais próximas possíveis do princípio. Quando elas estão muito distantes, que ela está te tirando fora do princípio, então, é para ti. Agora, não, essa regra aqui, ela se encaixa, não é um princípio, mas eu consigo ainda tocar a minha vida. Por exemplo, pagar os meus impostos.
Qual outro exemplo que a gente pode dar, Daiane, de regras? Coisas que precisam ser feitas num lar para isso ter paz, né? Regras, eu preciso, para ter uma paz num lar, eu preciso pagar a conta de luz, senão não vai ter luz nessa casa. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? As regras. E também a manutenção, se cada um não fizer a sua parte, não vai ter paz, porque se um vai no banheiro e não puxa descarga, o outro fica irritado, essas coisas assim, mais ou menos, regras, né? De bom... Vamos tentar aplicar algo para um homem. Vamos pensar assim. Um homem casado, ele... eu sou um general. Sim, você é um general. Eu tenho que dominar sobre todas as coisas. Sim, você tem que dominar sobre todas as coisas. Eu devo fazer o que eu quero, porque eu sou um general. Sim, você deve fazer o que você quer. Só que aí existe uma regra que está aliada a um princípio. O que? Se você tem uma família, você tem que cuidar da sua família. Então, é um princípio, porém, dentro desse princípio vai haver algumas regras. Regras como o quê? Você tem que estar com sua família. Mas isso é princípio ou é regra? O quê? Isso Não, o princípio é que você tem que cuidar da sua família. Você é o responsável por ela. E aí, para haver essa responsabilidade, vai haver alguns hábitos, algumas coisas que vão ter que ser feitas, que vai virar uma regra. Sim. Então, por exemplo, o hábito. Eu posso só dizer que eu amo, veio abraço e vou jogar futebol. Passo o final de semana jogando futebol. Então, isso eu estou cuidando da minha família. Então, são coisas que você deve analisar, pensar, né? Ou, às vezes, está dentro de casa, chega, come, bom, tudo bom, amorzinho, criança, tal. Vai para frente da televisão ver futebol, esquece da família. E né? Também a atmosfera de lar, só uma dica, né? Eu aprendi que a mulher, ela tem uma responsabilidade muito grande em manter um ambiente gostoso no lar. E quando é forte isso, tá? Quando a mulher não tá legal, essa energia dela pesada, ela transmite para toda a casa. Então, o ambiente gostoso é bom ressaltar, porque as mulheres, elas sempre ficam muito tentadas a pensar a casa limpa, né? E não é... não é. A casa pode estar até suja, tá? É melhor ela estar suja e a mulher estar limpa. Minha filha é meia doida. Alguém tá gritando. Que isso, rapaz? O que houve com ela? Sei lá, acho que ela teve um surto. Eu por muitos anos achava que o bem-estar da família estava relacionado a limpar a casa. E não é isso, gente. É sentar, ouvir. É o conforto que deve haver. Acolhimento, né? Todos em casa estar se sentindo bem. Porque quando a mulher está agitada, aí todo mundo fica se olhando, né? Os filhos já começam. Tá falando de mim mesmo. O que aconteceu com a mãe? A mãe não tá bem? Alguma coisa, a mãe tá brava hoje. Aí todo mundo fica assim. O pai também, mas... Tem horas que a gente fica igual uns cachorros pitbull latindo, né, em casa. E não é legal, gente. Tem certas coisas que só muda endereço. Só muda endereço. Não adianta. Aqui, a gente parece tão bonitinho aqui, mas tem hora que quando morde aqui, a gente dá umas mordidas. Só que aí, sabe o que ajuda muito? Inteligência emocional. Sim. Porque você começa assim, na hora que você quer botar aquele negócio, aquela fera pra fora, opa, ela também tem direito. Aí começa as vozinhas assim, sabe? A gente fala muito, é até interessante isso, a gente fala muito sobre inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional? É você pensar. Você tá aqui agora, você quer, não, eu tenho direito. Aí você, sai de fora. Tem mesmo? Aí você mesmo começa a fazer pergunta, tem mesmo? É assim? Já tem medo. Só que se tu fizer isso, você vai ter isso. Aí você vai falar, aí você segura, respira. Ela tem Como direito. é rápido de cair, né, gente? É muito rápido. Mas quando você vê, já fez caca, fogo. Aí vem um ponto, pessoal, que... A Jana disse que tem medo de pitbull. De pitbull. Não, tu tem que dominar, Jana. Dá-lhe um tapa na boca do pitbull. Uma coisa que ajuda muito, e eu achava que isso não fazia sentido, tá?
por mais que às vezes a gente falhe, mas o carboidrato, ele é um que ele acaba com seus neurônios, num certo sentido, para você... Uma vez um professor de mercado disse para nós assim, que se você parasse de comer carboidrato e fizesse exercício, você ganhava alguns segundos na frente das suas decisões. Aí eu olhei e ria, assim, sabe? Eu achava engraçado, né? Aí tá, passou, eu comecei a fazer, sabe? Parece que as coisas assim, você começa a fazer leitura, sabe? Ó, é o déjà vu, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Você começa assim a ver as coisas acontecendo antes. Por quê? Por causa que quando, explicando fisiologicamente, porque quando você come massa principalmente, o seu sangue ele precisa fazer a digestão. E quando ele desce, o sangue desce ali para fazer a digestão, automaticamente falta oxigenação. E falta oxigenação, o processo neural para pensar, tomar as ações, ele diminui, ele cai. Por isso que você entende quando pós o almoço você fica lá. Por isso porque que come fala. muito arroz, muita massa, né? Então a digestão precisa ser feita. O sangue diz: opa, tem muito aqui não tá, aqui tá tranquilo, vou descer lá. Ele desce, aí desce, aí você fica aquele lá com sono e faz. Por isso que o intestino é o segundo cérebro, né? Bom, fechou? Vamos então lá. Aqui já vamos entrar pro o reino. Tô com uma mão só, peraí, deixa eu entrar aqui. O despertar dos Vamos generais. para o despertar dos generais, que é o sexta aula. Deixa eu esquentar aqui. Eu posso falar sobre o que ele falou no início, né? Sobre o ladrão. Uma coisa que a gente precisa entender sobre reino e salvação. Na Bíblia, ela fala de reino e de salvação, e a gente confunde muito isso. Quando Jesus estava na cruz, o ladrão falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Não, no meu reino. Porque ele não fez obras ali. Então é notório que ele estaria no paraíso, que é o lugar do conhecimento, onde está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele seria salvo, ele foi salvo. Mas não entrou no reino. E o reino é onde os que são salvos trabalham para o general, para o grande... Como seria a patente de Deus? Nem sei qual é o nome de que Marechal. O grande marechal. Grande marechal. Vamos criar uma patente. O Todo-Poderoso. O todo, o Senhor, o soberano. Ele tem um reino e os seus generais vão reinar com ele. E esse reino já começou. Então, o ladrão ele foi salvo, mas não reinou. E o alvo principal de um general é Cristo. Então, quando algo acontece na sua vida que não dá certo, você não se abala, porque você está olhando para Cristo. Um general não fica considerando, titubeando, ele tem um olhar fixo, né, no alvo, que é Cristo. Quando os meus filhos ficam doentes, eu não me abalo, porque o meu olhar está em Cristo. E é isso que eu preciso ensinar aos meus filhos. Nós temos essa função de ensinar os nossos filhos a serem generais do reino, não se abalarem e olharem para o alvo. O general olha para o alvo, ele está com o olhar fixo no alvo. Posso continuar? Pode, vai. Aí tem aqui, o despertar é por que esse despertar dos generais? Porque nós vivemos os últimos dias. Esse ponto aqui é interessante. Como é que é tomado, né? Tomado pelo esforço? Quer falar sobre isso? Não, é só ressaltar que às vezes a gente acha assim, tem que fluir, as coisas vão acontecendo, é tipo aquela conversa mole, deixa a vida me levar, leva eu, né, sabe? Aquela coisinha, e não é assim, é tomado pelo esforço. Vai haver necessidade de ter esforço. Aí agora já perde uns quantos, já caem fora. Porque, não, tem esforço, eu não quero. Então se você não quer, tchau e benção. Não é para você. Um general não tem moleza, né? Não tem moleza. Porque quando você lida com
Na verdade, você diz que não quer, mas você de qualquer forma você não tem como escolher. Você vai, só que você vai pro lado errado, só isso. Você vai estar lutando, só que você está lutando com um time errado. Você quer lutar com o perdedor, o problema é seu. Essa é a decisão. Ou você decide ser um general que vai se alistar, que vai lutar pelo reino. Não estou falando de igreja, até porque aqui você pode ouvir todas as lives aí, e nenhuma nós falamos, venha para a nossa igreja, se quer ir para uma igreja, procure após isso. Não, nem apelo nós estamos fazendo. Nós só estamos ativando algo que Cristo e a Trindade fez em você, fez em nós. É que você não deve, não precisa de religião para chegar a Deus. Você tem que chegar a Deus com o coração. Isso você já tem. Então, com o Espírito, abrindo, deixando o Espírito habitar em você. Ponto. Aí tem aqui, número 1, escreva o que você entendeu sobre o papel número 1 dos generais. O papel número 1 dos generais é olhar para o alvo é Cristo. E o que é ser um general? O que é ser um general? É treinar as pessoas que estão abaixo de mim para ser generais também. Eu vou treinar os meus filhos a serem minha filha para ser uma boa esposa, meu filho para ser um bom esposo, para amar, para estender a mão às pessoas, ensinar as pessoas, fazer as pessoas que estão em volta deles crescerem. Esse é o meu papel como general do reino, é ensinar... Não é você crescer, você vai crescer pelas pessoas, é assim que funciona. E eu vou ensinar os meus filhos a serem generais, a olharem para o alvo, a quando eles tiverem dificuldades, olharem para o alvo, eles crescerem, serem independentes, não dependerem de situações, porque quem aprende não depende. Eu vou ensinar eles a temer a palavra, viver por princípios. Esse é o meu papel como general. E isso vai, a partir disso, eles vão criar novos quartéis em outros lugares. A minha filha vai encontrar outra família, que ela vai se unir, se tornar a família dela, e nós vamos nos tornar familiares, e eles vão montar um novo quartel-general. Por isso é muito importante eu ensinar, porque vai chegar um ponto que eles vão tomar suas próprias decisões, e isso particularmente, para mim, isso é bem difícil, porque eu tinha, até ontem, a tendência de querer manipular o que a pessoa vai decidir, e eu não vou conseguir manipular isso, e nem eu não consigo nem a mim mesma. Então, o meu papel é ensinar, treinar, treino, um grande treinador. Eu não posso ser uma manipuladora nem controladora, treinador, porque o mesmo espírito que trabalha no meu coração, trabalha no coração dos meus filhos. Então, se eu treino eles, eu estou treinando para algo, para eles irem lá e fazerem o mesmo com os que virão na família deles. E se eles são bem resolvidos, bem treinados, eles vão muito mais longe do que onde eu vou. E eles precisam olhar também para as nossas obras e assim, tipo, uau, meus pais, tal. Embora para a gente às vezes não faça sentido, a gente queria estar muito além, a gente olha com um olhar assim, puxa, inconscientemente a gente faz isso, né? Olha com aquele olhar assim, nossa, meu filho merece muito mais do que isso, mas é a gente criar essa atmosfera de que meus pais fizeram o que eles puderam, sabe? A gente criar essa atmosfera de que tá dando o sangue por eles. Então algo interessante, porque a gente vê ali que a gente fala muito sobre a Gênesis capítulo 1, 26, que a gente tem que dominar sobre todas as coisas. Mas quando a gente fala sobre nossos filhos, a gente não tem que dominar. A gente tem que treinar eles. Porque se você dominar eles, eles não vão ser futuros generais. Então, não é um domínio, é um treinamento para um domínio. Daí já não é nem reino, né? Aí você não está fazendo mais um reino, você está fazendo um império para você, que você vai ser o principal. Meu pai era o cara. Aí você vê muita gente falando isso assim, meu pai é o cara. Na mesma hora você vê assim, desculpe, mas eu vou ser bem direto, curto e grosso, mas muitos dizem assim, meu pai era o cara, só falta ele dizer, eu sou um bosta.
Porque assim você vê assim a pessoa fala e não consegue ter nada de valor quando ele fala dele, só fala isso. Ele sempre venerou alguém. A gente vê isso constantemente, pessoas assim. Por quê? Porque o pai foi um autoritário sobre o filho, botando ele em ascensão e todo mundo lá embaixo. E nós estamos criando um reino, e esse reino ele precisa ser passado o bastão. Você não vai, pais, passar bastão para o seu filho para ele continuar reinando sobre essa terra. O seu império vai morrer em você. E se você não quer o seu império, que império na verdade é satânico, tá? Império é satânico, porque o reinado que é eterno, nós vamos reinar eternamente. Então a gente só vai pegar, ensinar, treinar para passar o bastão e o nosso filho, nossa filha continuar com esse bastão e passar para os filhos deles, ou seja, esses princípios que vão transformar a nossa vida. Agora, quando a gente fica sendo autoritário, radical, eu mando aqui, cala essa boca, perdeu todo o seu reinado futuro se você continuar assim. Você tem que quebrar essas hostes do inimigo sobre sua vida, coisas que eu já fiz, me arrependo, e hoje é totalmente diferente. Hoje eu tenho mostrado para o meu filho, mas então quer dizer que você não cobra? Não, eu cobro, porém eu cobro de uma forma totalmente diferente, passando que ele é um general, que ele tem responsabilidade, que eu não sou um autoritário, eu sou alguém que dou princípios para ele, dou conselhos, que se ele quiser ele fazer coisas erradas, ele vai fazer, mas ele vai ter consequências sobre o reinado dele, porque a cabeça, eu passo os princípios. Se ele fizer errado, a cabeça que está em jogo é a dele, não é a minha. Porque agora, quando eu começo a querer ser autoritário, parece que o que os outros vão falar da minha família? Assim, exploda-se o que os outros vão falar da sua família, porque você tem que dar relatório, da satisfação a Deus o que você está fazendo. Porque as pessoas elas vão vir, as pessoas, muitas delas são passageiras na sua vida. Elas vêm, a maioria é assim, poucas que você começa a olhar. Se você é como nós, que gostamos de mudar, a gente teve um monte de pessoas. Quem são as pessoas que são influência na sua vida? São aquelas que ficaram, que têm contato com você. E quantas são passageiras? A maioria é passageira. Elas nem se importam. Elas se importam naquele momento que você está presente. Elas ficam lá minando. E depois que você sai, elas nem ligam para você. Elas nem se importam. Então, mas quem é afinal que fica? É a sua família, é Deus presente. Por isso que a gente fala que a maior instituição e o que importa para você é a sua família. Ela é o lar, ela é o centro. Porque, pessoal, é só você pensar, usa a mente. Uma igreja templo, parede, ela nunca vai poder existir se não tiver família. Não tem como. A família é a base de tudo. A família é a base do governo. A família é a base do país. Olha que moça linda. A base do país? A base do país. O chazinho para perder as panças. Buenos dias. Essa é a... Na verdade, quem deveria dizer buenos dias é a mãe. A mãe tá pensando em mexicano. Buenos dias. Buenos dias. Arriba. Arriba. Nós ficamos assustados, dando aqueles berros lá. Eu fui acordar o Caleb e o Caleb falou, eu acordo 7 horas. E ele não levantou até agora, não vou acordar mais. Olha as tretas aqui. Olha as tretas. Os treteiros aí. Tá, agora vamos pro próximo? Vamos. Porque tem mais coisa aí, Tem muita coisa. Muita coisa. Então, ser general é treinar. Você estar treinando alguém a ser um general também. 3. Explique com suas palavras sobre o que significa ser alguém fatalista. Uau, fatalista. Isso aí vai te ajudar bastante. Pega esse código. Hoje, né, eu mudei muita coisa na minha vida em viver de fatalismo. Fatalismo é fato. Cristo é fato.
O que os outros vêm tentar colocar embaixo de Cristo é balela. E aí é suposição, probabilidade. Não me interessa, probabilidade. Eu prefiro ficar com o fato de Cristo. Então, uma pessoa fatalista, ela sabe que as coisas são, o que aquilo não tem variação. É fato, está falado. O general, a ordem dele não é questionada. E ele também não questiona a ordem que ele recebe do próprio Deus vivo. Só faz. É fato. E não tem dúvida do que Deus mandou fazer. Ai, será que se não sei o que? Não. Fato. E Deus é bom? Fato. Deus supre? Fato. Deus é fiel? Fato. Qual é o maior fato da Terra? Cristo. Cristo vai dominar sobre todas as coisas. Sobre sua vida, sobre suas decisões. Fato. Fato. Não é religião, não é a placa. Entenda bem. Por que eu ressalto isso? Porque a nossa sociedade, ela ou é mundo ou é a igreja que manda. É isso que se passa na mente quando a gente fala. A gente falou em Deus, a pessoa já pensa em religião. Ah, qual é a tua religião? Você fala em Deus, as pessoas já começam a te perguntar. Ah, qual é a tua religião? Não é a religião. O fato é Cristo. Porque uma religião não salva, mas Cristo salva. E não só salva, ele faz habitação e ele transforma. Então, é totalmente diferente. O dicionário ele tem uma ideia um pouco limitada sobre fatos. Ele cuide é com o subjetivo. Tá? Mas o que eu escrevi aqui? Fato é o que eu estou fazendo. Se eu acredito, eu estou fazendo. E deve ser um relacionamento com os fatos sobre Deus. Tudo que ele falou já é. Não tem dúvida. Se Deus falou, já é. Isso é ser fatalista, não é ser varialista, ou variáveis, ou se, ou Se é do diabo, a gente já falou isso. Probabilidades. Deus falou, já é e tá acabado. E aí, quando você vive assim, aí sai um monte de coisinhas, de futilidades que vem na mente da gente. E é interessante, se você não quer seguir, é um fato. Você não quer seguir, a cabeça que está em jogo é sua. Porque o general, que é Cristo, ele mandou e você não quer seguir, a cabeça é sua. É você que vai destruir a sua família, a sua vida. Agora, se você tem um pouco de sabedoria, você, deixa eu ver o que Cristo está falando. Ah, mas o fulano disse que não é assim, o Beltrano. Não interessa o que os outros estão falando. Interessa quem você vai dar satisfação. É isso que você tem que perguntar. Até tem um texto que fala que você tem que ter medo da morte ou aquele que pode salvar. Então, quem que você tem que temer? A Jana perguntou, mas o dicionário bíblico? Não, eu estou me referindo ao dicionário padrão, porém... mas mesmo assim... isso que eu ia dizer agora. Os dicionários... Os significados das coisas, na verdade, não é o que está escrito, é a sua experiência, se for avaliar. Nós somos um ambulante de significados para os nossos filhos, porque ele pergunta o que é isso, e você fala isso, desde que eles nascem. Então, assim... O significado das coisas está muito mais relacionado do que nós vivemos no cérebro do que o que está escrito no dicionário propriamente dito. Então, tem que cuidar com o significado de dicionário, né? Porque pensa assim, não existe o livro é a opinião de alguém. Tá? É o que ele viu, né? É o que ele viu. O dicionário é uma descrição de algo. Senso comum, né? De senso comum. Mas quer dizer o quê? Que foi de como ele vê também. Como aquele autor. Então, mas então agora a gente não acredita em nenhum dicionário. Não é isso que a gente está falando. É sempre a pulguinha atrás da orelha. Sempre crente beriano. Tá pregando lá, tá nas escrituras, fechou. Opa. Tá um pouquinho salgado aqui, tá dando problema no rim. Opa, o que tá acontecendo? O sensor. Ali é um pouco de regra, é o que ele pensa, é como ele acha. Não. Então, não. É o que a Bíblia fala. Então, a gente vai ter clareza no dicionário, porém, deve ter um cuidado, né, com as interpretações. Porque, por exemplo, nós temos aí
E isso foi eu lembro de uma aula no seminário que um pastor que conhecia o Champlin, tá? O Champlin, para quem é teólogo e tudo mais, a maioria quer ter o Champlin. É uma enciclopédia. É uma enciclopédia, assim, de 7 volumes do Novo, mais 7... É um versículo por versículo. Versículo assim, é o mais top dos tops. Aí esse professor, ele falou que conhecia o Champlin, e aí numa das traduções que os alunos trouxeram, não, esse daí ele teve um problema com insolação e falou essa besteira assim. Opa! Quer dizer o quê? Interpretação. E ele é versículo por versículo. Então entenda assim, por que aí você vai conseguir compreender. Tá atrasada, né, ô antiguidade? Tô brincando. Ô, sogra querida, amada, obrigado pela sua filha. Não, a gente brinca, né? Aí fala assim, essa véia e tal. Aí a gente agora mudou, agora não pode. Véia é o que mesmo? Velha não tem valor. Não é bom. Não é bom. Aí a gente fala que a antiguidade, quanto mais antigo, melhor, né? Então eu já tô ficando antigo, tô ficando cada vez melhor, né? Então chegou essa antiguidade. Vamos andar, Vamos. Então, assim, eu tava... Tá falando sobre interpretação do chão. E essa interpretação, aí aquilo ali me despertou, opa, sabe? Todos os teólogos, eles olham o versículo do Champlin, eu quero ter um dia, quero ter... Eu mesmo... Quando eu peguei, eu comecei a olhar assim, tinha umas coisas meio... É visão dele. Respeito, porém, aí que vem o ponto quando nós começamos a falar lá. Que você tem que ter a teoria, tem que ter ali o conhecimento, porém, não é só o conhecimento, só a teoria que você vai precisar. Porque na hora você ter a teoria ali, muitas coisas não é prática. Então tem que ter o Espírito Santo falando que ele vai interpretar, ele vai colocar as palavras na tua boca. E é isso que falta, né? Sabe? Às vezes você fica muito ali na teoria que, mas o Champlin disse, o fulano disse, o ciclano Beltrano falou. E o Espírito Santo fica onde? Ele vai te renovar aquela palavra. Ele fica lá, ele tá lá, tá. Mas ele fica lá de lado, assim, tipo assim, eu tô aqui, eu sou vívido, eu tenho o poder de transformar. Mas você quer ficar nessa vida como tá aí, desse jeito que você tá? Então, mas não é, então é que a gente tá querendo dizer que não é porque é um conhecimento escrito, documentado, não é que a gente despreza, gente, é que assim, ó... Não, tem que ver o equilíbrio, é isso que eu tô falando. Eu não falei de nenhuma forma aqui. Eu sei, eu tô clarificando isso, entendeu? A gente respeita, claro, a pessoa sentou, foi lá, estudou, ela merece respeito, honra, mas assim, não quer dizer que a gente vai ler e que é determinista, né? Porque fato é a palavra. Fatalista é Cristo. Então, acabou. Exatamente. Show. Então, seja fatalista sobre o que você crê sobre Deus, não há dúvida. Não, um general, ele é fatalista. Vamos pro próximo? Esse de Apocalipse aí, vai botar como tarefa ou o que é? Não, eu tô continuando, aí leio... Pode ser? Não, pode falar então. Pessoal, você tá vendo, né? A gente não programa nada. É o Espírito. Porque assim, toda vez... De propósito, né? De propósito. Se você soubesse o nosso ritmo, a gente se prepara em 10 minutos. IVP, índice de viração próprio. De propósito. Sabe por quê? Porque esse corpo que está aqui e as pessoas que estão sendo abençoadas ficava pensando, sabe o que? Não, tem que se preparar horas, o que eu vou dizer e não sei o que. E aí, sabe quando fazia? Nunca. Entanto que passou 105 aulas e aí... Vamos organizar. Nós precisamos organizar, tem que fazer um banner que nós vamos ter a live. E aí, quando que a gente fez? Nunca. Fizemos... Não, mentira, nunca também não, né? A gente fez uma vez. Olha aí, olha no histórico, não mente. Tá lá embaixo, bem, mais pra baixo. Mais um pouquinho. Tá lá embaixo, você vai ver o bannerzinho que a gente fez, né? Fez um banner, gastei um tempão. Gente, legal, é muito. Porém, tu precisa ver o tempo que eu tomei,
tomei mais tempo fazer banner que estudar, e a preocupação e tal, e deixando de transformar vidas. Então é melhor ser IVP, se vira nos 30, que a gente vai aprendendo a se desenrolar. A Jana falou assim, palavra nova para usar, fatalista. Essa Fatalista. palavra, quando a gente ouve, parece que ela é agressiva. Parece assim. que tá matando, mas não tá matando não. É a nossa Tá postura, curando. deve ser, Jesus foi assim, quando ele foi para a cruz, imagina na mente dele como um homem. Ele era fatalista a respeito, ele era e foi fatalista a respeito do que ele tinha que fazer. Ele falou, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se tua vontade. Então, ele sabia que no fundo ele Já tinha era que fazer. fato, né? Era fato para ele. Suando lágrimas de suando sangue. Até porque se não houvesse, as pessoas iam dizer assim, mas ele veio que... já veio tudo combinado, já nem pediu arrego, sabe? Não, o ser humano é triste. É o nosso cérebro. O nosso cérebro quer achar uma sabotagem, um meio para sair do caminho. Em tudo, né? Ele foi fatalista. Nossa, se a gente parar para pensar sobre o mar, ele disse, cala-te. Não ficou dizendo, ai, marzinho. Se tu puder, fecha um pouquinho, para um pouquinho. Jesus é fatalista ao extremo, não tem? Se você olhar as ações de Jesus, é fatalista. Mas aqui tem... Mas por quê? Porque ele é um general? Leia capítulo 3 de Apocalipse e anote aqui o que mais chamou a atenção. Daí é uma tarefa, você leia capítulo 3 de Apocalipse. A gente vai falar o que a gente fez e você pode fazer como uma tarefa. Apocalipse 3, e você vai anotar então o que te chamou a atenção, claro, com relação ao que nós estamos vendo aqui. Né? Eu coloquei guardar os meus tesouros, ele fala sobre meus generais, cuidar para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, você é responsável por sua coroa. Não é seu pai, não é seu pastor, não é outro. Aquele negócio, a gente tem que transbordar, falar para o próximo, peraí que eu vou chamar meu pastor para falar que ele é um homem muito inteligente para falar de Jesus. Coitado. É você está passando a coroa que é sua responsabilidade, né? E o termo que eu usava quando pregava é que quem é que gera a ovelha? É pastor? Ou quem gera a ovelha é a ovelha? Então, não é o seu pastor que tem que falar. Deus deu sabedoria para você falar de como você tem esses fatos, por isso que é fatalismo. Esses fatos é que você vai usar o seu conhecimento, o Espírito Santo com você, só vai lá e faz. Só a palavra fatalista é uma live inteira, né? Se for... Na verdade, não dá numa live inteira. Porque se você parar para pensar sobre fatalista, é doido. Eu anotei... Você terminou? A minha foi essa. Eu anotei que... Eram 3, né? Versículo 21, sentar no trono, o vencedor sentará no trono. Versículo 12, fará coluna com o nome do vencedor. E no versículo 11, conservas o que tens. Conservas o que tens. Mesmo que guardar os tesouros. Eu confesso que estudar Apocalipse para mim está tendo um novo significado agora, porque eu estudava, como eu já falei no início, de forma estudava como... É que eu ouvi sempre, logo que eu conheci a palavra, assim, né? Eu ouvi, para estudar Apocalipse tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, não pode ler Apocalipse de qualquer jeito. Tá, tudo bem, só que você pode ler Apocalipse 3. Mas afasta que aproxima. Afasta, exatamente. Eu sempre tive medo de ler Apocalipse. É só para os doutos. Só para quem entende. Mas versículo 21, versículo 3, 21, ao que sentar, ele vai sentar no... Apocalipse 3, 21 diz assim, ao que vencer, dar-lhe o direito de sentar no trono comigo. É isso que Jesus está falando. Qual é a dificuldade de entender isso, né? Então, e eu ficava com... Quantos seminários tu fez para fazer isso? Pois é. Mas tá tudo certo. Tá tudo isso tudo me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, se você tem dificuldade de aceitar o seu passado, lembra que tudo que você passou se tornou a pessoa que você é hoje. E olha que bênção que você se tornou. Então, tá aí, ó. O passado é uma bênção.
tornou você a pessoa forte que você é hoje, pessoa resiliente, pessoa firme, pessoa alegre. Então, olhe com aceitação, né? Como dizem umas vertentes aí, aceite o seu eu, né? Mas é mais ou menos isso. Se você for ver todos os conhecimentos aí, tudo gira em torno de olhar para dentro. A questão toda é quando tu olha para dentro, tem que olhar. Enquanto tu não olhar, não se resolve na vida. Não. E você não sabe, nem sabe o seu propósito e a sua identidade. Quem sou eu? Você vira a boca do povo. Essa é a verdade. O que o outro pensa de mim, o que eles acham, que meus filhos, marido, sociedade, o que todo mundo diz é o que define a minha pessoa. E não. As pessoas, o que ela acha, o que ela pensa, exploda-se o que ela pensa. Porque isso não lhe define. O que define é o que Cristo, Deus e o Espírito Santo diz para você. Isso é o que lhe define. E a gente já sabe. Quando você abre o seu coração, ele chama de quê? Filho amado. É uma benção. Filho amado. É isso que você ele escolheu estar aí dentro, Exploda-se que você errou. Erre muito, não erre nas mesmas coisas. E o seu erro não lhe define. Porque isso é uma escravidão de Satanás para prender o seu rabo, literalmente, prender você a um passado para não transformar o seu futuro. Porque ele é um derrotado, um destruído, ele é um coitado, porque ele não tem como mais mudar. E ele quer sentar no trono. E ele quer sentar, e muitas vezes está sentando no trono da sua vida sim. Porque quando você não vira um fatalista, não vive Cristo, não bota para fora o seu eu que é um pequeno Cristo, que você é um Deus, porque Deus está em você, não é Deus sobre Deus. Essa aí, dizer que você é Deus é pesado. Você é um Deus, porque você é imagem e semelhança. Minúscula. Ele fez igual a ele, ou seja, igual não no sentido de dominar sobre Deus. Já temos um exemplo de Satanás aí, e ele quer que você sinta isso, só que de uma versão diferente, uma versão falsificada, código errado, que vai dar errado. E cristão é pequeno Cristo, então você é um pequeno Cristo, não é que você não é Cristo, tá vendo? Como a gente pega assim, não posso, Cristo está fora. Autoconhecimento olhando para quem está dentro de você, Cristo, tá? Não, nunca autoconhecimento com humanismo, mas sim que Jesus veio do céu, deixou a sua glória, escolheu morrer por mim, e ele escolheu morar aqui dentro, então eu olho para mim, mas eu vejo quem lá? Cristo. Então aí a gente entende o autoconhecimento como uma coisa boa, e não que eu vou olhar para mim, me encher de mim, não. Não é ego que a gente está falando. Não, exatamente, nós temos pouco tempo, que doideira. Vamos lá, aqui já foi. Já foi, né? Já foi. A gente fala já foi, pessoal, mas não é assim, que peso. Se a gente pudesse terminar a live e começar a outra, a gente fala assim que primeiro é um medo de fazer uma live, depois é assim, puxa, já acabou. Eu digo, às vezes a gente podia abrir outra, eu disse, agora vamos. Porque se vai abrir outra, a gente não para de abrir outra. É que nem os meus Zooms, né? Pois o Zoom é esse negócio. O Zoom é 40 minutos que eu faço com o pessoal da nossa equipe. E às vezes tem aí eu mando pro celular ali e vejo, caramba, já fiz 4 Zoom, 4 vezes 40 minutos. Dá quase 3 horas. Liste 3 drives mentais que você irá ensinar para alguém durante essa semana. De preferência os da casa e depois os de fora. Drive mental é uma nova informação, você troca. Você troca informação, tipo, eu não sei fazer. Aí você diz, opa, quem aprende não depende, então eu vou aprender. Então, drive mental é isso, você trocar, despojar e revestir. Você o general não usa essa palavra, não sei fazer. Não. Se vira, vai aprender. Ainda, ele pode dizer, não sei eu ainda. Não sei ainda, aí tudo bem. Ainda é aberto. Não sei fazer é fechado. O que é fechado? Não sei fazer. Eu não quero fazer, exploda-se quem sabe fazer. Eu não sei ainda, até esse momento eu não sei fazer, mas eu estou correndo para saber o que é. Então, abre. Uma tarefa é ler Apocalipse 3, já está acabando. E liste 3 drives que você ensinará para alguém, né, principalmente os da sua própria casa. Somos generais, fatalistas, ou seja, reis e sacerdotes, ok? Então, e nós somos generais, são imagem e semelhança. Amado do Pai.
Então, o que disser de você, exploda-se. O que o outro pensa. E generais são fatalistas, vivem de fatos de Cristo na terra. 20 segundos. 20 segundos. Vamos lá, quem aprende não depende. Faça o seu dia excepcional, porque Cristo está presente na sua vida. Use o fatalismo e você vai ver que privilégio viver por Cristo e para Cristo. Fatalista aceito das coisas de Deus, ele é fato e verdade.